Pessoal, vamos lá, olha, nosso resumo. Eu vi isso aqui na Folha de São Paulo hoje. Que negócio imundo, né? Flávio Bolsonaro disse que Pix é nosso e que vai negociar com os Estados Unidos em novo vídeo. Aí eu fiquei curioso, assim, ele vai negociar o quê? Olha que situação esdrúxula que nós vivemos. O Trump diz que vai sancionar o Brasil por conta do Pix. Ou seja, um sistema soberano, gratuito, sistema nosso. Economiza dinheiro aqui dos empresários brasileiros, dos trabalhadores brasileiros. Aí o Trump quer que a gente use um sistema dos Estados Unidos, né, WhatsApp Pay, Mastercard, Visa, que a gente vai ter que pagar, toda transação ali vai ter uma taxinha embutida, né, uma remuneração ali pra eles embutida. E o cara quer que a gente use e quer obrigar o Brasil. O Flávio vai negociar o quê isso aqui? Só de você se propor a negociar um negócio desse, você já tá errado. Aí ele falou também que vai ter mais mulheres no governo dele, né, mais mulheres e menos militares. Tá querendo conquistar o eleitorado que o pai dele não conquistou na última eleição. Porque a extrema-direita e tal, esse público ele já tem. Então ele tá indo pra cima de ver se conquista ali os 2, 3% que faltam pra ele. Agora, vocês viram esse escândalo que foi? O assessor do Trump disse anteontem, em público, numa entrevista pública, que as mulheres brasileiras são uma raça maldita e são programadas para causar confusão. E aí, o governo Lula já soltou nota oficial, repudiando, Ministério das Mulheres e tal. Eu quero saber, cadê algum membro do bolsonarismo, Flávio, Eduardo e tal, para repudiar e defender aqui as mulheres brasileiras? Eles não soltam um ar, porque não tem coragem. Porque eles abaixam as calças mesmo para o governo dos Estados Unidos. É isso. Estou passando aqui para fazer uma pergunta. Claro, para os bolsonaristas. Por quê? Do silêncio diante das ofensas de um conselheiro de Donald Trump em relação às mulheres brasileiras. É porque politicamente fica complicado criticar um dos principais nomes do gabinete de Donald Trump? Ou é porque vocês concordam? Era bom esclarecer isso. A gente já sabia que a liderança bolsonarista está disposta a vender o país em troca, claro, do seu próprio poder. O que a gente precisa saber é se eles estão dispostos a também vender a mãe, a irmã, as filhas, as namoradas, as esposas, as brasileiras, em nome dessa boa relação com Donald Trump. Bem, pessoal, mas seguindo aqui, eu vi essa matéria. Romeu Zema ganha quase 500 mil de seguidores após embate com Gilmar Mendes. Acertou a Daniela Lima, tá, pessoal? No começo dessa confusão, ela falou, olha, Zema, 3% de intenção de voto, ele tá usando a STF de escada pra subir. A estratégia do Romeu Zema tá muito clara, né? Desde o início, é tentar se destacar numa corrida eleitoral na qual ele tá sendo governador do estado de Minas Gerais, um dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. Ele tá saindo atrás do ex-governador de Goiás, um estado infinitamente menor em população e eleitorado, né? Tô falando do Ronaldo Caiado. Então, tá buscando fazer o Supremo de suporte, de escada. E o Supremo tá mordendo a isca. Bem, aí hoje a imprensa toda repercutiu o vídeo que ele gravou dizendo que vai privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. Eu vou privatizar a Petrobras. Eu vou privatizar o Banco do Brasil. Pessoal, numa boa, alguém consegue trazer algum argumento favorável à privatização da Petrobras hoje? Só para vocês terem uma ideia, a defasagem, o brasileiro está pagando no litro de diesel e de gasolina quase que metade do que o resto do mundo está pagando. Tá? Então, se fosse a preço de mercado internacional, hoje o diesel estaria na faixa de R$11 o litro e a gasolina acima de 10. Alguém consegue explicar razoavelmente por que isso seria bom para o Brasil hoje com o diesel a R$11? Qual que seria a vantagem para o país? Ninguém consegue dar essa explicação. Engraçado que o cara coloca no ar uma porcaria, um lixo de proposta como essa, sendo que as refinarias que foram privatizadas no governo Bolsonaro vendem o combustível a preço internacional muito mais caro. A Bahia paga muito mais caro que o restante do país. Enfim, e o cara coloca isso aí, a refinaria lá de Manaus também, o gás, também é muito mais caro do que a média do Brasil. E o Zema coloca esse tipo de proposta sem passar por essas questões. Outra coisa é privatizar o Banco do Brasil, né? O cara anuncia isso aí como se fosse uma coisa assim, que ia revolucionar a economia. Pessoal, o que não falta no Brasil é opção para o consumidor de banco, tá? Mas tem mais de 300 fintechs aí em operação. O cara abre a conta dele onde ele quiser, com vários tipos de promoção, cartão de graça, sei lá o quê. O outro não tem custo, né, de manutenção de conta para pessoa jurídica, pessoa física. Qual que é a relevância para a economia brasileira de se privatizar o Banco do Brasil? Eu garanto para vocês, o crescimento do PIB não registra 1 milésimo a mais de crescimento
em função dessa venda. Nada. Isso aí é 0, 0, 0. O que me parece, pessoal, é que isso demonstra só a ausência completa de propostas reais para os desafios da economia brasileira. O desafio inteligência artificial pode retirar empregos da classe média, não sei o quê. Tudo isso o cara passa ao largo e vem com propostas de 35, 40 anos atrás. Essas coisas que o Zema traz para a campanha atual, isso era tema da campanha FHC e Lula 94. Eu diria que até antes. Tá? Esse tipo de coisa já estava ali no debate Lula-Collor de 89. E aí, quando a gente volta para o mundo real, o que sobra desse sujeito? O estado de Minas é o estado mais quebrado do Brasil. Ele deixou o estado completamente falido, tá? Sem um centavo no caixa. As estradas de Minas Gerais, segundo a Confederação Nacional dos Transportes, são as piores estradas do Brasil. Minas Gerais lidera com as rodovias mais perigosas. A insegurança normalmente acompanha quem viaja pelas rodovias do estado. Minas Gerais, de acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte, em 2023, lidera o ranking do perigo nas estradas brasileiras. A CNT constatou 383 pontos considerados críticos aqui no estado. De Babacena para Ubá, só buraco, Lafayette para Viçosa, só buraco. Quem pega as estradas mineiras quer o conserto dos trechos com problemas. Eu mostrei isso aqui pra vocês, não tem uma semana, tá? Que eu mostrei essa reportagem pra vocês. E dias depois surgiu um caso emblemático, porque eu dizia, olha pessoal, não precisa acreditar na Confederação Nacional dos Transportes, não. Entre em Minas Gerais, vindo de qualquer estado, tá? Venha ali, Minas Gerais, Espírito Santo, venha Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre em Minas Gerais, vindo de São Paulo, de Goiás, qualquer lugar, e veja com seus próprios olhos a destruição que tudo que o Zema toma conta é destruído, tá? E veja a destruição das estradas. E aí surgiu um caso curioso de uma ponte ligando Minas a São Paulo, a cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e Rifaine, no interior de São Paulo. É uma ponte que foi construída junto com a represa, era uma compensação da represa. A companhia elétrica, na época, a CEMIG, construiu essa ponte. E houve uma decisão judicial que São Paulo toma conta de metade da extensão da ponte e Minas Gerais toma conta da outra. Aí o que vocês acham que aconteceu com a metade de Minas Gerais? Que o Zema toma conta? Ele simplesmente não fez nada, a ponte está lá para cair. O Rio Grande é um enorme divisor de estados. E como tudo tem limite, até na ponte tem essa marcação. É muito simples de ver e entender. Onde acaba o asfalto, termina o estado de São Paulo. Daqui para lá é Minas Gerais. Quando os caminhões passam, tudo balança. A grade na lateral também se movimenta. Os reparos estão previstos em uma decisão da Justiça, que reconheceu que os dois estados são responsáveis pela manutenção da ponte. Apenas o estado de São Paulo fez o serviço, e a obra terminou no limite entre eles. Daqui para frente, segue como antigamente. Eu vou colocar aqui alguns vídeos para vocês verem quem que é esse sujeito, tá? Dois desses vídeos são do Gabriel Azevedo, que foi presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, e ele lidou pessoalmente com o Zema, e aí ele faz relatos, assim, são sensacionais, que mostram como que esse sujeito é um lixo. A dívida foi suspensa no final do governo Pimentel. E, durante todo o início, até agora há pouco, do período Zema, ela não foi paga. Quando o Zema diz que colocou as contas em dia, ele precisa contar para a população que o Pimentel pediu a suspensão da dívida e ele não discordou. Ele ficou anos sem pagar a dívida. Segundo, durante a pandemia, o governo federal errou as contas e mandou mais dinheiro para Minas. Primeira sorte do Zema, suspensão do Pimentel. Segunda sorte, você teve a questão da pandemia, que jorra o dinheiro para cá. Ainda 2 episódios fatídicos, Brumadinho e Mariana, mas que geraram caixa. Não tem gestão, tem dinheiro extra. Na hora que entra dinheiro extra, cria-se a ideia de que está tudo bem. Não está tudo bem. Então eu te digo, o primeiro ponto é acertar o diálogo com o governo federal. Sem isso não vai. É política que chama, tá? E não tem mágica. Segundo ponto. O estado de Minas Gerais deve ao Brasil 180 bilhões de reais. O governador Romeu Zema, nos seus 8 anos de mandato, foi incapaz de pagar um centavo dessa dívida. Pelo contrário, brigou várias vezes na justiça para poder adiar o início dos pagamentos. O Romeu Zema, governador por 8 anos, né? Resolveu o problema de Minas Gerais? Não. É um NAOTIL grande, tudo em maiúsculo. Ele pagou um centavo da dívida do estado
estado de Minas, a resposta é não. Da última vez em que foi socorrido pelo Supremo Tribunal Federal, como disse a Letícia, obteve uma decisão do ministro Nunes Marques que deu a ele 360 meses. Perdão, 120 meses para começar a pagar a dívida do estado de Minas Gerais com a União, ou seja, a dívida do estado de Minas Gerais com o Brasil. Dinheiro que... Não existe governador que não converse com o servidor. Mas eu acho que mais grave do que não conversar é estimular a sociedade a odiar o servidor. Sim. Que o servidor público é um sanguessuga. E isso é tão surreal de um cara que aumentou o próprio salário em 300%. Eu insisto, eu não tenho nada contra a pessoa do museu. A única cobrança que eu fiz para o governador, enquanto presidente da Câmara Municipal eleito, foi a integração tarifária da região metropolitana. Eu estive com ele e falei, governador, o senhor não sabe o que é a vida de uma mulher que sai de Betim e precisa trabalhar no céu. São Paulo já tem o cartão bilhete único há 20 anos. A região metropolitana de Vitória já integrou o transporte. O senhor precisa avançar isso. Zero. E Pampulha, a questão de utilizar a Copasa de um jeito mais inteligente na limpeza da lagoa. Porque o governo estadual tem um papel grande na capital. E foram essas as duas. Recebi de volta nenhum retorno sobre o cartão e a proposta de colocar barcos numa lagoa que fede de o eleitor tem um dedinho. Ao invés de ficar esfregando a tela do celular, curtindo e compartilhando, usa o dedinho direitinho na urna e mete lá o número de gente que de fato sabe o que quer fazer. Que às vezes agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre R$2.000 a R$6.000 trabalhando de casa, usando apenas o celular. Hoje em dia nas plataformas digitais existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é nenhuma porcariada disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade, é para você que está interessado no assunto. Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas para mostrar o depoimento delas. O Paulo Rodrigues fez mais de $2.000 em 4 meses. Isso numa conversão simples dá mais de R$11.000. O Kleber fez R$1.638 em comissões em apenas uma semana. E a Joyce Araújo fez $1.098. Isso dá na conversão mais de R$5.700. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, clique no link que aparece na descrição no vídeo, que eu vou colocar aqui nos comentários, também a fixar no principal comentário. E aí você vai ser remetido para conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo agora e a gente volta em uma próxima oportunidade.